Muito, Mário, muito obrigado por aceitar participar do nosso seminário, ciclo de seminários do nosso programa de computação aplicada do INPE, né? Pessoal, o Mário Afonso é um amigo de longa data, né? E eu conheci ele no sindicato e ele estava conversando com ele sobre o trabalho dele. E eu falei, eu vou convidar você para dar um seminário sobre falar sobre as atividades do CTIA, né? O Mário é formado em engenharia elétrica, eletrônica e também é mestre em engenharia econômica. A área de conhecimento dele é em medições, instrumentação elétrica, magnética e eletromagnética. A experiência dele em engenharia eletrônica, a ênfase em medições eletrônicas e de radiofrequência, atua principalmente nos temas de automação, metrologia de radiofrequência, ensaios de caracterização de antenas, automação e processamento de sinais analógicos digitais. Hoje ele trabalha na área de qualificação de produtos embarcados no setor aeroespacial, no desenvolvimento de laboratórios e planos de ensaios para certificação aeronáutica de equipamentos. E ele trabalha no IFI, eu não sei se ouviram falar dentro do CT, Instituto de Fomento Industrial, e eu acho que junto com outros institutos eles qualificam muitos aviões aqui que voam no Brasil. Mário, mais uma vez, obrigado. Fique à vontade, pode começar o seu seminário. Obrigado. Atualmente, eu estou no projeto de um sistema de identificação de aeronave, um sistema para a área de defesa, em Ah, que o IAE está desenvolvendo uma parte do sistema que é para sei, ser empregado inicialmente no caça brasileiro, que foi entendi. comprado da Suécia, né, no Gripen, Ah, gripe. e, e aí a gente está tendo uma experiência, já fazem 5 anos, Sei. em função desse desenvolvimento. Tá. E, na realidade, assim, eu não posso falar muito do projeto, tem muita coisa que é da área de defesa. Ah, sim, claro. Eu escolhi uma questão mais aberta, que é sobre a qualificação de equipamentos, que envolve também a área espacial, envolve a área aeronáutica, automotiva, Entendi. e eu acho que um tema, assim, hoje em dia, muito em voga em relação a isso, porque cada vez mais eu dependo da qualidade dos produtos que estão interagindo com outros sistemas, né? Então, essa experiência está sendo realmente uma batalha. Até hoje de manhã a gente estava fazendo alguns ensaios preliminares e, principalmente, a importância da qualificação dentro de um projeto para chegar à certificação de um produto, ela é crucial para essa aprovação, para se ter essa liberação, principalmente no produto aeronáutico. Eu vou tentar fazer um link em relação ao que é essa qualificação entre um produto da área de defesa e um produto, principalmente para a área de aviação civil, que é muito importante em relação ao lado da segurança. Então, em termos de qualificação, nós temos equipamentos de tecnologia portátil, requisitos principalmente para eletrodoméstico, que é a área mais civil, né? Equipamentos na indústria automotiva, regulação aeronáutica e aplicações militares. É a diferença entre a área civil e a área militar, que a área militar foca principalmente no cumprimento de missão, e a área civil é principalmente na área de segurança. Então, esses dois enfoques e que são que regem uma definição dos requisitos para desenvolver um processo de qualificação. Bom, dentro da cronologia de um projeto, né, nós temos o escopo, a definição de requisitos, que é a base para iniciar um plano de qualificação, e a capacidade do projeto, qual o alcance desse projeto e em que ele vai ser aplicado. Nós temos que fazer na qualificação, planejamento da exposição ambiental. Essa exposição ambiental ela tem uma característica do próprio meio ambiente e da plataforma que ele vai ser instalado. Outra é o ciclo de vida, porque durante a qualificação se faz ensaios de avaliação de duração do tempo útil do equipamento. Então, aí se tem um programa que se extrapola ensaios para avaliar essa
condição de tempo de vida confiável. E os requisitos operacionais, em que esse equipamento tem que trabalhar em diversas condições e manter um funcionamento adequado. E depois, quando a gente vai em relação aos ensaios, que são depois, antes definidos, eu tenho uma especificação, uma avaliação e definição do método e processos e a capacidade de execução desses ensaios. Isso a gente vê no LIT, no INPE, é um laboratório que tem um conjunto de sistemas e praticamente trata de todas as áreas da física, e o CTA também, agora da área militar, embora seja mais disperso, eu tenho uma capacidade laboratorial para atender a área de defesa. É claro que a área de defesa, a indústria passou vários anos aí praticamente em crise, e agora a gente está vendo que os projetos estão andando, e a gente tem o que é disso? Muitos projetos param na qualificação, quando eu estou em ensaios que não atingem as necessidades que foram previstas nos requisitos desse projeto. Bom, em termos de requisitos, eu tenho uma parte de ambiente e características de operação da plataforma. Então, nisso, começa a ter uma definição do nível dos ensaios, qual o avanço que eu tenho que ter em relação aos níveis que vão ser ensaiados. Bom, nas condições gerais, eu tenho a condição ambiental da plataforma. O que é essa plataforma? Bom, se eu vou fazer ensaio para um equipamento aeronáutico, eu tenho que ter requisitos ambientais em que esse equipamento, esse que vai num avião, ele vai sofrer diversos impactos ambientais e impactos da plataforma de ativação. Então, esse equipamento vai, por exemplo, voando em altitude, ele vai ter problemas de relação. Se eu não tenho um avião pressurizado ou com controle de temperatura, ele vai sofrer todas essas variações de condição em um certo tempo. Eu tenho parâmetros dinâmicos ambientais e parâmetros dinâmicos da plataforma. Isso em relação principalmente às grandezas mecânicas. E durante o projeto, eu tenho que fazer o ajuste de requisitos para manter a integridade e a efetividade do equipamento. Então, esse plano de qualificação também prevê ensaios preliminares para fazer essa avaliação. E depois eu tenho que fazer a adequação do método de ensaio para se adequar ao cumprimento da ação. Então, e fazer a adequação do projeto para se fazer conseguir finalizar essa qualificação. Bom, após a identificação dos requisitos, as técnicas de ensaio e ferramentas analíticas disponíveis, as técnicas de ensaio, então, devem ser avaliadas quanto à sua viabilidade. Então, eu tenho a viabilidade técnica do método, disponibilidade da instalação, nível de confiança dos laboratórios e capacidade técnica desses laboratórios. Por exemplo, um ensaio de pressão sonora. Então, eu tenho que ter um laboratório, o INPE tem, né? Se eu tenho equipamento que eu tenho que fazer uma avaliação, o equipamento vai perto de uma turbina que tem um nível de pressão sonora altíssimo. Eu tenho que fazer que esse comportamento desse equipamento possa funcionar corretamente com essa inserção desse nível de pressão. Também eu posso avaliar, aí a questão da analítica do método, que eu posso fazer uma análise, não ser por ensaio, que esse equipamento não vai ter interferência com esses níveis que ele está sendo atingido. Bom, no plano de qualificação, eu tenho que também prever a relação, qual a interferência entre um ensaio e outro, para eu conseguir fazer com que esse equipamento
esteja apto para ir para um processo de certificação ou para um processo de industrialização. Então, aqui tem um exemplo, ensaios climáticos e ensaios mecânicos, tanto dinâmicos e estáticos, eu tenho que fazer uma sinergia entre essa relação. Por exemplo, eu tenho que trabalhar com o equipamento numa certa temperatura, vamos dizer assim, esse equipamento vai trabalhar na Groenlândia. Lá eu trabalho normalmente a menos 40, menos 50 graus. E eu tenho que fazer ensaios mecânicos para que eu avalie esse comportamento, se esse equipamento não vai sofrer algum problema durante a sua operação. E ensaios com efeitos físicos dependentes, em que eu tenho uma operação de variação climática rápida, eu faço interação com um ensaio dinâmico para verificar se não há algum problema num componente eletrônico ou mecânico. Ensaios, por exemplo, de variação barométrica, geralmente se usa, porque na aviação eu tenho essa variação barométrica constante. Então, eu tenho que fazer esses ensaios após ensaios dinâmicos e ensaios de variação térmica. Então, é um conjunto que eu observo no final se esse equipamento está apto a sofrer ciclos de variação térmica ou variação térmica e mecânica, né, no caso de vibração dentro de um avião, e com uma operação normal e revendo essa questão. A pressão barométrica pode interferir no funcionamento de algum componente eletrônico e causando anomalias durante a operação. É claro que eu estou fazendo um resumo, porque tem equipamentos que, no caso da aviação, que são de segurança de voo, e tem outros que são de operação auxiliar. Então, a caracterização desse nível de ação depende dessa questão. O equipamento que está diretamente envolvido na segurança do voo, eles são muito mais críticos do que um equipamento auxiliar. Isso tratando no caso de aviação civil. No caso de aviação militar, como eu já disse, a questão ele ser operacional e conseguir executar uma ação independente da segurança de voo. A outra condição, ensaios de umidade após ensaios mecânicos e climáticos. Durante esses ensaios, eu vou ter problemas, por exemplo, geralmente equipamento embarcado, eu tenho que ver a condição, ele tem que ser estanque, a umidade, a água ou algum efeito externo, até mesmo de eletromagnético. Após esses ensaios, eu tenho, no caso da umidade, uma avaliação se há uma questão uma perda de estanqueidade. Isso pode provocar mau funcionamento durante o uso ou durante o ciclo de vida desse equipamento. Bom, em cima disso, essa é uma introdução em relação a essa parte de qualificação. Aqui são algumas normas que a gente utiliza, principalmente para o setor militar, que é semelhante ao setor civil em algumas aplicações. Tá? No caso aqui, a gente usa muito um handbook, que é o 454, que é um guia bem antigo, que é sobre essa questão de construção de equipamentos eletrônicos embarcados e quais os níveis de segurança que eu tenho que ter em relação a esse projeto. A 1810 é uma norma geral, né, em termos de engenharia ambiental, em que são aplicadas as condições de ensaio e a questão dos limites para os laboratórios de teste. A 464 é uma norma em relação à interferência eletromagnética que define os testes, alguns testes que devem ser obrigatórios, em que o seu efeito eletromagnético pode causar interferência em equipamentos. A 461 já são os requisitos de controle. Então, eu tenho os níveis de ação e limites em que o equipamento pode emitir durante uma instalação.
No caso, como a gente está falando de equipamentos embarcados, esse equipamento eletrônico, ele interage com os outros equipamentos. Na questão de compatibilidade, o que que é? Ele tem que ter limites em relação aos outros equipamentos que estão ao seu redor, porque eu for dentro principalmente da aviação, eu tenho uma área fechada, né? Então eu tenho uma cavidade ali em que os equipamentos estão interagindo e toda emissão eletromagnética desse equipamento ou o nível de proteção dele, tanto na parte radiada como na parte que ele induz nos outros equipamentos, tem que ser controlado. Então, esses testes, eu falo sempre, depois, tem que serem os últimos após todas as condições de envelhecimento desse equipamento, ou condições de causar um estresse nesse equipamento, e a condição eletromagnética sempre é a última a ser executada. Eu tenho também a RTCA DO 160, que é a norma clássica para a aviação civil, certo? Então, a gente sempre faz, na aviação militar, eu tenho uma relação entre a segurança, as condições da DO 160 e as condições da a 1461, que é a parte eletromagnética, e a 1810, que são os requisitos para a área de militar. Então, né, essas duas, sempre quando eu tenho um avião, por exemplo, um avião KC-360, esse avião ele é utilizado tanto para transporte militar ou civil, como também para aplicações de transporte para uma área de defesa. Então, há uma certa relação entre ele tem que alcançar objetivos militares e condições de segurança para a aviação civil, certo? Então, a gente está sempre fazendo uma relação entre os níveis de requisitos para essas duas normas. Bom, as condições de influência, principais de influência. Ambiental, eu tenho temperatura, umidade e pressão. São condições naturais atmosféricas. A estrutural, eu tenho cargas estáticas e cargas dinâmicas. E eu tenho também uma outra definição, a contaminação, que é a contaminação ambiental, a contaminação química e a contaminação que a gente chama de contaminação eletromagnética, que são a compatibilidade eletromagnética, que é, na realidade, um nível de contaminação. Bom, aqui é uma questão um exemplo dos requisitos, a 1810, ela coloca o fator, é um fator norma global. E aqui dá as condições, no caso aqui de clima quente, das regiões do globo. Então, ele define, através dessa definição das médias e níveis máximos e mínimos, várias tabelas de condição de ambiental para cada região. Isso aí é uma base para a definição desses limites durante o projeto para uso do equipamento. No setor aeronáutico, realmente é uma atividade que eu tenho. Esse equipamento é usado em várias condições, em vários países, e eu tenho que prever que esse equipamento mantenha a sua condição de uso em qualquer região. Então, de clima quente, aqui as regiões de clima frio, e aqui são condições de umidade. Pode ver que o Brasil aqui está com uma condição mais alta na média de umidade. Então, a partir disso, na norma tem várias tabelas em que se define, na questão de requisitos, os limites operacionais desse equipamento. Eu quero um equipamento que só funciona no Brasil. Eu vou precisar fazer teste de temperatura a menos 40, menos 30, menos 20. No Brasil, não se tem nível para isso. Mas, por exemplo, num avião que não tem controle de temperatura, a temperatura mínima em altitude pode ser menos 50, menos 40 graus, né, dependendo da altitude desse avião. Então, essas condições que eu falei no começo, que têm que ser avaliadas para a definição desses parâmetros. Aqui no caso aqui da parte de pressão, sim, tudo depende. Aí, na DO 60 eu tenho as classes de aviação em que são os níveis de altitude
desse avião, que são em nível de percentual de uso. Então, eu tenho que fazer uma condição de teste para que esse equipamento funcione bem em vários níveis de pressão, dependendo do limite de cada modelo. Então, isso aqui são relações para essa definição. Então, para a área ambiental, eu tenho que fazer uma rotina de testes em que eu tenho choque térmico, alta temperatura e baixa temperatura e umidade relativa. No caso aqui, envolvidos com temperatura, que o teste, por exemplo, de umidade relativa é feito vários dias a 95% de umidade a 60 graus. Então, inclusive, esse equipamento tem que sobreviver a um nível intenso de umidade durante um período para ver se ele não há questão de infiltração e condensação de umidade dentro desse equipamento. Se ele é suscetível à questão de umidade dentro dele. E aí eu avalio também as condições de proteção desse equipamento. Uma questão que a gente usa para manter a estanqueidade no equipamento eletrônico são O-rings de proteção. Então, se o caso de um equipamento que está sendo usado em um ambiente que tem uma umidade mais alta, vai voar na Amazônia. Então, esse O-ring tem que ter característica em relação à umidade de proteção intensa e isso vai ser detectado nesses testes de umidade. E também a questão no caso do O-ring, que é um equipamento que mantém a estanqueidade, no caso de estar operando em alta e baixa temperatura. Então, os testes também têm um tempo em extremos de temperatura para verificar se o material não vai degradar com o tempo de uso desse teste. Então, esse conjunto de ensaios, eu posso ter uma relação de ida e volta. Passa por um sistema de ensaio em alta temperatura, depois eu posso passar para a umidade relativa. Então, isso aqui é apenas para em relação à parte ambiental. Nos ensaios de carga estática, muito importante para a aviação é a questão da aceleração, o impacto mecânico e o manuseio. Então, os equipamentos instalados em aeronaves normalmente sofrem manutenções periódicas em que são retirados e trabalhados em bancada, e aí eu tenho manuseio desse equipamento e eu posso causar alguma alteração. A aceleração depende do nível desse equipamento que vai sofrer uma aceleração durante um voo. Para verificar que, se eu tenho sistemas de suporte e fixação, se eles não vão ter ruptura conforme o nível de aceleração do avião. Isso é muito comum para caças que têm um nível de aceleração muito alto, se ele não vai se deslocar no bastidor, se ele vai estar bem fixado ou alguma parte dele não vai sair, certo? E o impacto mecânico é em relação a um choque, o impacto, por exemplo, de um helicóptero no solo, em que toda a estrutura sofre uma aceleração, e eu tenho que avaliar com vários tipos de testes para avaliar se ele não está suscetível a essa interferência. Então, esse é o conjunto de carga estática, principalmente para o setor aeronáutico, e eu acho que para o setor espacial também, no caso de lançadores, eu também tenho impactos em relação à carga de aceleração que esse equipamento vai sofrer. Normalmente, os impactos mecânicos são impactos em baixa frequência, com um tempo muito longo de duração do pulso e em que eu avalio em todas as direções desse equipamento. E para carga dinâmica, eu tenho ensaios de vibração e pressão sonora, que esse equipamento pode sofrer. No caso de equipamentos que estão próximos a sistemas de turbina, eu tenho alguma intensidade de pressão sonora próxima a esse equipamento e ele tem que garantir o funcionamento, né, de acordo com a sua construção,
se não vai sofrer em relação a alterações em relação a é, é, essa inserção de pressão sonora no funcionamento. E vibração é um aspecto mais geral para a aviação, um dos pontos mais importantes, porque toda aviação eu tenho é, regimes de vibração interna. Por exemplo, eu tenho aqui um gráfico, esse gráfico aqui é um conjunto de situações de a maioria dos sistemas aeronáuticos. Aqui tem, para aviação de asa fixa, asa rotativa, que são os helicópteros, e tem níveis de comprimento de asa. Então, aqui está um conjunto de gráficos de vibração que são é, é, colocados na norma, em que eu faço um padrão de teste de vibração de acordo com a plataforma que ele vai ser utilizado, certo? Por exemplo, se eu tenho um equipamento, um transponder pode ser aplicado em vários tipos de aeronaves em que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer um envelope de ensaio que garanta que esse equipamento pode funcionar em diversas plataformas e funcionar bem e não sofrer degradação perante a ensaios em um shaker de vibração. Então, são definidos níveis operacionais em que ele tem que funcionar sobre ação desse nível de vibração, funcionar dando respostas e funcionar em relação ao tempo de envelhecimento nessa condição. Eu tenho equipamento que tem vários parafusos, então eu tenho que fazer o torque nesses parafusos, fazer funcionar um certo tempo que seja equivalente ao tempo de vida do equipamento, em que ele não tenha, por exemplo, não sofra uma abertura, o próprio parafuso solte durante o tempo de uso, um certo tempo de uso que é entre manutenções. Então, isso aqui é a parte final do projeto, eu tenho definido o ciclo de vida desse equipamento, então eu faço esses testes para garantir que entre manutenções eu garanta que, por exemplo, parafuso de fixação não vai se soltar durante as operações normais da aeronave. Então, isso garante que essa aeronave pode voar em segurança com relação a esse equipamento específico. Isso é um conjunto de situações. Então, essa é esses gráficos são uma aplicação geral da DO. Para a definição da área militar é um pouco mais complicado, não é direto que nem a DO, porque ela trabalha mais com sistemas mais de segurança em relação à instalação. A área militar ainda tem a parte de garantia da missão. Bom, em relação à parte de contaminação, o que nós temos na aviação? Eu tenho uma contaminação ambiental, que é natural da aviação, está sempre exposto, poeira, no caso sujeira, fungo, fuligem e névoa salina. A névoa salina é a questão de equipamentos no litoral, em que eu tenho a influência da maresia, e em que, durante o tempo, ele pode sofrer degradação por corrosão por conta dessa influência. Então, essa parte de contaminação também é uma sequência após todos os ensaios mecânicos, ensaios climáticos, em que eu mantenho uma condição de segurança de que, quando eu for fazer os testes de uma interferência da névoa salina, esse equipamento mantenha estanqueidade em relação a essa ação. Né? Então, a gente já vê alguns, por exemplo, mancais de motores que podem travar num ensaio de exposição à névoa salina, um motor de segurança, ou um motor de refrigeração de algum circuito. Então, isso é avaliado durante a sequência desses ensaios. Quando o equipamento passa por várias características de ensaios dinâmicos, mecânicos e térmicos, ele já vai estar degradado quando eu vou fazer esses ensaios de contaminação.
Esse aqui, ele passa normalmente 4 a 6 dias numa câmara, né, exposto a uma névoa com certa quantidade de sal, em que eu acelero a exposição do equipamento numa área em que eu tenho as condições de salinidade mais alta. Na contaminação ambiental, bom, aí eu tenho a questão na contaminação, eu tenho também a contaminação química. Aqui eu estou falando um pouco em relação à aeronáutica, é claro, para outros sistemas é mais simples. Eu tenho o quê? Os combustíveis, fluidos hidráulicos, que no avião eu tenho, posso ter vazamento, o bastidor de equipamentos pode ficar muito próximo a essa condição, óleos lubrificantes, fluidos de descongelamento, isso aqui é muito para o lado da Europa, que são de pistas de pouso, né? Eu tenho também refrigerantes de sistema de radar, que eu geralmente uso etileno glicol e outros tipos de compostos, né? Componentes anticorrosivos, líquidos penetrantes. Não sei se o pessoal está acostumado a fazer os testes em relação ao nível de questão de um material metálico, se ele está sofrendo está próximo à ruptura. Então, tem os ensaios de líquido penetrantes. Então, esses ensaios são comuns na aeronáutica e o equipamento também tem que estar estanque a essa aplicação. Esse líquido penetrante penetra em fissuras metálicas e o equipamento tem que estar protegendo em relação à entrada de um líquido, pode vazar é, e causar problemas na sua eletrônica interna. E solventes e líquidos e fluidos de limpeza. Então, todos os produtos são aplicados durante um regime de teste, antes que é o ensaios eletromagnéticos, é o último. Esse seria um dos últimos testes em relação ao equipamento instalado, embarcado. E, por último, a gente tem os testes do ensaio de compatibilidade eletromagnética, em que eu tenho compatibilidade radiada e conduzida, e na radiada eu tenho a emissão do equipamento no meio e a suscetibilidade. A mesma coisa é a conduzida. Eu tenho emissão e suscetibilidade. Na conduzida, geralmente os ensaios são em relação aos cabos de interligação de equipamentos. Então, num sistema aeronáutico, eu tenho um conjunto de equipamentos, todos estão numa mesma barramento de alimentação, principalmente 28 volts, tem alguns outros, na área espacial tem alguns outros parâmetros de tensão, mas na aeronáutica a base é 28 volts. E essa questão de todos os equipamentos estarem no mesmo barramento de alimentação, eu tenho que verificar se esse equipamento não está induzindo níveis de ruído na rede de 28, os mais antigos tinham muita rede de alimentação 400 Hz, e se ele está protegido com todas essas influências, né? Para a radiada também, os níveis são feitos em relação à sua emissão, tem que ser controlada, e a partir do momento que ele tem um controle de emissão de equipamentos que estão em conjunto, o seu nível de suscetibilidade tem que estar também, no mínimo, ao nível máximo emitido por outros equipamentos. Então, essa é a questão dos níveis que a gente normalmente tem colocado em diversos níveis, em tabelas da norma, da 461, em que eu defino, se eu tenho uma cavidade muito pequena, no caso assim, vamos dizer, no míssil, eu tenho vários equipamentos ali que estão extremamente confinados nessa cavidade, então os limites são muito mais altos em relação à suscetibilidade e níveis baixíssimos com relação à sua emissão, os limites de teste. Então, para quê? Eu tenho ali esse confinamento, eu tenho uma reverberação interna nessa cavidade, então eu vou ter uma interferência de um equipamento sobre o outro, com certeza ali, e ele tem que estar protegido.
Aí tem, bom, aqui não é o caso, então falando só os modos de proteção contra a emissão e os modos de proteção contra a sua suscetibilidade a esse ambiente. Então, aqui alguns exemplos de, por exemplo, da parte radiada, de alguns testes. No caso, por exemplo, de emissão, eu tenho emissão de campo magnético. Isso é exigido principalmente na Marinha, que eu tenho sistemas embarcados muito próximos a sistemas de indução magnética e principalmente os detectores de bombas submersas. Então, todos eles têm uma base de uma fonte magnética muito alta, então eu tenho que ter um ensaio também de emissão desse equipamento para não causar interferência nos outros tipos de sensores, que são sensores em relação ao retorno do campo magnético emitido, no caso, num navio. Eu tenho a RE-102, que é um ensaio que eu verifico os limites de emissão desse equipamento. Então, normalmente, não sei se já conheceram a, as câmeras anecoicas, que não têm reflexão de sinal, eu ponho equipamento, ponho antenas e faço uma varredura em frequência desse equipamento para verificar esses limites, para verificar se ele está dentro dos limites que ele foi definido. Para suscetibilidade, a mesma coisa para campo magnético, esse aqui é da Marinha, se ele não está suscetível aos níveis magnéticos que estão na estrutura do navio ou um submarino. E o RS-103, que é sobre a suscetibilidade ao campo elétrico. Para ter uma ideia, na área espacial a gente usa normalmente 20 volts por metro em relação à suscetibilidade a um campo elétrico. Para a área de aviação, o interno, a cabine, é 60 volts por metro, e nas áreas de equipamentos sensíveis, que estão muito próximas à área externa, eu tenho níveis até 200 volts por metro, que é uma área bélica. Por que a gente está limitando em campo elétrico? O campo elétrico é a principal causa de um curto em algum circuito eletrônico. Para níveis de campo elétrico tipo 200 volts por metro, eu tenho tem que ter uma certa separação entre os circuitos, no máximo, no mínimo de 50 mil, que seria dividido por 50, está praticamente 1,27 milímetros, que é 50 mil da polegada. Então, esse seria o mínimo para um campo elétrico. Normalmente, já está para se ter segurança em relação a não ter uma descarga elétrica no caso, entre dois pontos de um componente. Tem meios de proteção disso na entrada, né, para não haver esse risco. Aqui, na parte conduzida, eu tenho alguns testes, né, que eu verifico a emissão de campo eletromagnético através da sua alimentação ou cabos de comunicação. E para a suscetibilidade que eu tenho mais. É um equipamento que eu tenho que fazer mais testes em relação à cablagem que está tanto na alimentação como de sinais de dados. Eu tenho por faixa na audiofrequência CS101, na CS103 é o campo eletromagnético conduzido, que está dentro da linha principalmente de alimentação. Essa CS114 é do conjunto de cabos de comunicação. As 116 são transientes. Esses transientes, esses aqui que são decorrentes de ligação de equipamento, ligação e desligo equipamentos, eu posso ter transientes entre um e outro equipamento. E, no caso aqui, um exemplo, o CS-117 tem mais tipos de ensaio, que é o de descarga atmosférica. Para você ter uma ideia, é normal dos aviões sofrerem descargas atmosféricas em voo. Então, pode notar que a fuselagem do avião pode estar em alguns seus extremos com alguns furos. E são decorrentes de descargas atmosféricas que estão ocorrendo que ninguém sente. Mas o efeito no avião, deixa eu ver se está aqui, o que está acontecendo. Quando eu caio um raio no avião, eu tenho
na, nos seus extremos aqui, uma área de proteção, uma cavidade, certo? Então, o que está acontecendo? E essa fuselagem do avião é a minha linha de terra, de referência. O que eu faço? Quando eu tenho uma descarga ali, eu tenho alguns quilovolts de modo instantâneo correndo na minha estrutura, né, do avião. Então, eu vou fazer o quê? Eu estou subindo o nível de referência. Como é que eu protejo isso? Né? Então, aí eu tenho que colocar sistemas de proteção eletrônica em que eu tenha proteção tanto de um nível que venha para a linha de 28, que eu posso também alimentar, induzir na linha de alimentação. Aqui está o exemplo de uma linha de 115 volts, 400 Hz, que pode ser atualmente 28 volts, que é uma linha de alimentação. Então, por instantes, eu tenho que uma subida de nível e que eu tenho que proteger. Eu perco a referência de sinal. Então, eu tenho um sistema de proteção que bloqueiam e fazem com que um atraso desse sinal até amortecer. Então, eu tenho vários tipos de testes, são mais ou menos 12 tipos de teste em que eu verifico essa questão dessa condição de proteção da descarga atmosférica na fuselagem desse avião. Então, isso aí é muito importante, qualquer tipo, e até então, nós não tínhamos no Brasil um sistema, nós instalamos no IFI um sistema agora para esses testes, que está em norma militar agora, em relação a essa interferência pela descarga atmosférica indireta. Porque se eu colocar carga atmosférica direta, a gente pode esquecer que não sobra nada. Então, o que ocorre na maioria das vezes é a descarga de uma parte da descarga atmosférica que vai passar nessa estrutura. Então, ocorre dessas duas formas, ou na linha de 28 ou na linha de referência. Então, tem que ter formas de proteger e testar os equipamentos se eles estão protegidos contra esses efeitos. E isso é normal na aviação. Então, sobre esse efeito, porque no avião não tem uma referência de terra. A referência de terra é a fuselagem do avião. Então, eu tenho um efeito externo, né, em relação a uma fonte de tensão, mas esse nível de tensão nesse terra pode interferir no meu sistema. Então, essa é um dos pontos principais em relação ao equipamento, principalmente de segurança, de controle de voo. Bom, então aqui estou dando um exemplo de um plano de qualificação. O que é? Definir uma sequência. Então, eu inicio com ensaios mecânicos, dinâmicos e estáticos, e eu faço uma simultaneidade com um ensaio de choque térmico. O que eu estou provocando aí? Um estresse no equipamento. Isso é ensaios preliminares a um plano de qualificação, no caso assim, que eu quero certificar esse produto para ser embarcado em alguma aeronave. Na parte de certificação tem vários itens, mas desses casos assim eu faço primeiro um nível de estresse desse equipamento, principalmente com relação a esses ensaios mecânicos, né, de estágio dinâmico e simultâneo a choque térmico. Eu faço a sequência, os ensaios climáticos, temperatura e pressão. Aqui não está ainda a parte de contaminação, não tinha colocado, mas que ela é uma alternativa, dependendo do tipo de equipamento. E, por último, a compatibilidade eletromagnética. Qual que é as influências esperadas, né? É a influência de vibração, no caso de equipamento eletrônico, em soldas e filamentos. No ensaio climático, a variação térmica entre elementos do circuito. Como é que esse equipamento se comporta, a sua transmissão geralmente digital, em relação à qualidade desse sinal digital em relação à variação térmica. E a interferência eletromagnética que esse equipamento pode ser suscetível ou ele emitir em relação aos testes. Então, aqui que sempre os ensaios de compatibilidade são os últimos ensaios do equipamento já estressado. Bom,
Então, esse é, assim, é uma visão rápida, né, sobre os ensaios, e aí, em relação ao que é que eu tenho no final, o que é que se observa nas condições após o ensaio. Eu posso ter deformação plástica estrutural, a deformação elástica seria natural do equipamento, posso ter aberturas, vazamento ou quebras na estrutura, inserção de líquidos e materiais, rupturas nos circuitos eletrônicos, placas e conectores, mudança de valor na especificação de componentes, conforme for a variação, eu posso ter, se esse componente não está adequado para aquele nível que ele foi testado na condição ambiental, ele pode ter uma mudança de especificação. Normalmente, quando eu tenho baterias instaladas. Então, dependendo dessa inserção, eu posso ter mudança na especificação. A bateria que pode durar 6 meses, ela passa a ter um mês com relação à interferência de climática. Eu tenho vazamento de campos eletromagnéticos, tanto para inserção como para emissão. E uma parte eu consigo fazer isso com uma inspeção dimensional de materiais e depois fazer todo um plano de verificação desse equipamento. Então, em si, essa é uma condição básica do que é um plano de qualificação. Então, a gente não entra em detalhes, porque seria, assim, é, são várias áreas da engenharia, são vários profissionais que têm que trabalhar em função dessa função. O que se quer após isso, que esse equipamento possa ser, num dos casos, ser certificado, ou ele operar de acordo com as especificações do seu datasheet, né? Então, essa é a condição de qualificação, né? Para, no caso, equipamento aeronáutico, eu tenho que fazer a certificação, tanto para a área civil como para a área militar. Então, aqui praticamente a finalização, né, dessa amostragem do que é esse plano de qualificação que está dentro do escopo de um projeto. Então, eu gostaria de agradecer a atenção. Na realidade, eu não estava muito acostumado com esse item, reuni alguns itens para fazer um resumo do que é a atividade de qualificação de produto, e mais em função da experiência que a gente está tendo em colocar um instrumento em caça de alto nível, de geração, de última geração. Então, essa é a que eu queria passar só uma introdução para vocês sobre essa atividade. Antes de tudo, agradeço de novo a sua participação aqui no nosso programa. Estava falando que a maioria dos alunos mais ligados à computação, IA, processamento de imagens, né, geoprocessamento, mas Sim. essa visão a gente não tem muito, né? A complexidade que tem para qualificar as instrumentações, né, equipamentos que vai a bordo, né? No caso avião, mas tem satélites, tem foguetes, etc. Então, nesse sentido, acho que foi uma ótima palestra. Tá? E antes de passar para o pessoal, eu tenho algumas perguntas. Você falou no começo sobre para a área militar, aplicação militar é cumprir a missão. Para a Sim. área civil é segurança. Mas dá a impressão, quando é militar, independente se perder equipamento, o piloto aconteceu alguma coisa, é importante cumprir a missão que ele tem um. É isso mesmo? Não é muito É, forte? é um aspecto bem forte, a realidade é essa, o cumprimento de missão. Por quê? Se pensa, assim, a gente tem que pensar na realidade o que é. A gente, em termos de paz, o país não tem uma cultura de guerra, então o que se tem é função do equipamento, eles querem cumprir a missão. Por exemplo, o avião para jogar bomba, ele está lá, eu estou expondo um piloto, né, Sim, a um campo de bombas, e o que interessa é que ele consiga cumprir a missão, mesmo que ele possa ser abatido. É claro que eu tenho. Também tem um plano de segurança para não haver, claro, né? É que nem, né, pegar uma arma, ó, um tiro para frente e outro para trás. Não, também não, né? Então, mas o requisito básico dele é cumprir essa missão. Claro que se pensa em condições, toda a estrutura de um avião é em condições que ele funcione para não cair.
né? Não ter, mas ele tem que ter a capacidade de carregar um míssil, tem que ter capacidade de carregar uma metralhadora, no caso, num campo de guerra, né? Entendi. Não quer dizer que não está interessado que esse tiro vá, né, causar algum problema no voo. Não, Entendi. por isso é tudo atestado, né? Entendi. Também tem esses testes que são mais operacionais em relação a essa interferência. Inclusive, a gente testa equipamento com relação à balística, o efeito balístico no equipamento, em qualquer equipamento. Então, por exemplo, ele disparar a metralhadora não quer dizer que um controle dele de altitude não vai funcionar. Ele foi testado para isso também. Mas Entendi. o principal é que ele consiga cumprir essa missão Entendi. de ter o alcance para fazer o que ele foi definido, né? O caso da aviação civil, o principal mesmo é a segurança. Tanto é que a gente tem na aviação, é um dos meios de transporte mais seguros. Tudo tem recursividade, Ah, né? Então, os níveis são bem acima do que o próprio avião é, vai passar, né? A perfeito. gente tem testes que são realmente extremos com relação à aviação. Entendi. Até um exemplo, né, curioso é aquele acidente que teve com o avião da Air France, em que aí vai em relação à computação, né? O sistema de computação não entendeu os sensores. Houve congelamento, são vários tubos de pitot que mantêm a indicação de velocidade, altitude, e com o congelamento de vários, os sistemas têm vários sensores, recursividade, mas o que ocorreu foi, na grande maioria dos sensores, houve uma alteração de valor. E o algoritmo não entendeu, né, tudo que estava acontecendo e comandou o avião para baixo, né, em altitude, e os pilotos nessa relação não têm mais controle mental sobre se ele está subindo ou descendo. Então, ocorreu um fato curioso em relação a isso, mas que foi até mesmo uma falha de software. O software, né? E, e a gente, assim, o pessoal de software, não sei se tem alguém que lida com software embarcado, software embarcado é um problema na hora que a gente vem com esses ensaios. Geralmente, o pessoal assim, deu problema, é físico. Não, é software. Porque ele tem respostas diferentes para diversos planos. Por exemplo, eu tenho uma indicação, um sensor de temperatura num processador. Ele está numa condição ambiental lá que está mais protegido. E ele, por exemplo, em um sistema lá que de medição ou de passagem de dados, está em outra condição térmica. E ele verifica, não, mas por aí, nessa temperatura eu tenho que fazer tal ajuste. Só que ele está indicando a temperatura dele e a temperatura desse extremo não está ainda, né, ou não chegou nessa condição, ou já chegou, ou chegou antes. Então, isso vem muito em sistema de controle, essa observação em relação ao que é os algoritmos protegerem todas essas condições. Isso a gente consegue fazer nesses ensaios, né, em variação de vibração, de temperatura, às vezes consegue detectar falhas de controle de algoritmo em função dessa variação, uma variação rápida de temperatura que pode ocorrer, uma variação de umidade muito rápida. Então, essas condições podem ser observadas em algoritmos acertados em algoritmo de computação. Então, eu não falei, mas tem um Não, pouco não, a tá ver certo. com o software embarcado, Ah, claro. nessas condições de controle. Tanto é que no software embarcado, quando a gente faz testes de validação do software, a gente fala Sim, que o software não está 100% correto, porque está correto até onde a gente conseguiu avaliar e testar, mas pode acontecer algum variável externa ou até o software que não passou o teste naquela aresta, e pode dar problema, sim, infelizmente. sim, sim. E para a aviação, isso é um problema sério. Nossa, Por que que existe? Os requisitos de software para aviação são bem pesados, né, é, para esse lado. E eu sinto uma questão que eu tenho problemas de variações climáticas que podem interferir, ou até mesmo, por exemplo, a parte eletromagnética. Eu é, posso interferir num comportamento e o software entender e me dar um outro comando, né? Então, por exemplo, eu tenho sensores barométricos de altitude, uhum, né, de pressão. São vários dentro de um avião. Mas aí, se houver algum problema, uma descarga que queima uma interface
de medição. O computador totalmente automatizado pode entender diferente uma questão de altitude e comandar o avião de Baseado uma em- forma, né? Então, isso é crítico na área de aviação em relação à parte de controle ambiental. A qualificação dos equipamentos, vocês chegam a usar a LIT do INPE ou vocês têm seu próprio laboratório? Lá no IAE, a gente tem os laboratórios que é da Divisão de Integração e Ensaios, que tem Opa, uma parte de ensaios de vibração, ensaios mecânicos, nós sei. temos ensaios de umidade, o LIT, nós temos também lá do IFI, o laboratório de compatibilidade, que não é o tamanho do LIT, mas a gente tem equipamentos, apenas equipamentos pequenos, que são embarcados em aviões pequenos, Ah, helicópteros, né? questão. Então, é possível fazer isso. Agora, em grande dimensão, o CTA não tem, Ah, né? Mas o resto, a gente não tem uma questão que houve, a gente tem a fazer ensaio de pressão sonora, a gente viu, não tem no Brasil, dependendo do nível de pressão sonora, outro laboratório, só tem no INPE. E certo. a câmera do INPE é para fazer um satélite enorme. Se eu Já pôr um equipamento pequeno que embarcado lá, minha nossa, deve as ser condições ali entendido. de ensaio são críticas. Então, assim, a gente tem uma gama de ensaios que garante. É claro que esses laboratórios são antigos, a gente estava na época do auge da aeronáutica, né, da aviação, e a gente está conseguindo fazer quase para 100% dos ensaios internamente no CTA. Entendi, legal. Então, não está assim no mesmo domínio que nem o LIT, né? Nós temos alguns ambientes separados, Sei. mas a gente está conseguindo fazer esses ensaios, que não é só um equipamento, são vários equipamentos que estão sendo desenvolvidos, mas está se conseguindo ainda fazer esses Sei. ensaios. Algumas coisas específicas aí vai ser discutido se pode resolver por análise, por alguns testes paralelos para se conseguir fazer. Mas, assim, em princípio, a gente chegou até mesmo, porque às vezes pode dar uma pane num shaker de vibração, a gente tem alguns lá, mas a maioria é problema de manutenção. Entendi. E a gente chegou, a gente ficou até, foi lá conversou com o pessoal do lítio, olha, tem shaker de vibração que poderia fazer os nossos níveis necessários. Então, tinha uma espécie né, de reserva em função disso. Entendi. Legal, legal. Pessoal, se quiserem fazer pergunta, tem uma pergunta da Luísa. Ela está perguntando como você vê a integração de IA para qualificar produtos espaciais. Ela acha que isso já está acontecendo devagar, mas é uma área que precisa ter cuidado. Então, ela acha que é importante ter especialistas, né, próximos nesses processos. Não sei se está lendo aí o chat. Eu não, mas, bom, em função, eu estou meio com barbeiragem aqui. Bom, mas em função da pergunta, é ótima essa questão, até para explicar um pouco o que é que tem. A área de aviação, ela é extremamente conservadora em relação ao avanço. Ainda a gente usa sistemas ainda de comunicação em VHF. Ainda existe os sistemas. Então, a modernização para a área esse cuidado com essa modernização é tão grande que realmente é um atraso. A gente pensa em um atraso, mas a principal função é a segurança. A gente tem os meios de posicionamento da aeronave, tem os sistemas da área de proteção ao voo, que são da década assim, de 70, mais ou menos. Existe uma evolução em termos de equipamento, mas em termos de modernização, é muito difícil a Organização de Aviação Civil começar a aceitar uma mudança. Por exemplo, em termos de aviação, a mudança de controle de sistemas de pressão, de sistemas com dutos de pressão para sistemas elétricos, né, o fly-by-wire. Então, isso aí insere no avião uma quantidade enorme de possíveis problemas. Então, essa inserção está sendo muito pausada. A evolução, por exemplo, da inteligência é uma maravilha isso, né? A gente está vendo, por exemplo, identificadores visuais, né, para entrada de portarias. Pô, isso é um avanço enorme, mas que para se ter condição de segurança extrema, tem que haver ainda muita
evolução para mudar isso numa aviação, porque a gente tem ainda aviões da década de 70 ainda voando, da década de 80. Então, e essa mudança principal, que é uma mudança, você acha que é uma mudança simples, né? De sistemas, né, de pressão para sistemas elétricos. Essa inserção do sistema elétrico vai induzir uma série de problemas, principalmente na área de compatibilidade, para controlar. Um exemplo, por exemplo, no carro. O carro hoje em dia está em direção elétrica, né? A direção, né? Então, um colega, há alguns anos atrás, teve um problema, né, no carro dele, que ele estava descendo a serra com a direção elétrica e, de repente, a direção travou. Então, a sorte estava na direção do acostamento, Ah, casualmente. Não deu acidente. Então, isso aí assim, é um problema sério, que a automotiva está muito na frente disso, porque ela precisa economizar, ela avança, querer baratear os custos, né? Mas até que chegue na aviação, né? Isso, um problema elétrico no controle de um aileron ou um flap, isso aí derruba o avião na hora, né? Então, essa mudança, assim, ela é muito lenta. Existe a expectativa dos controles da parte de aviação para diminuir o peso, mas ela é muito demorada em função até a inserção completa de uma modernização, né? Então, por isso a gente pensa, sistema antigo, mas é o que garante uma certa segurança em voo, certo? Então, por isso é que essa modernização chega bem lenta. Então, tem que ser também. e são sistemas mundiais, né? Uma mudança interfere no mundo inteiro. Não, tá certo. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Por favor. Ou resumindo, a gente pode continuar viajando de avião, né, Marco? Sim, sim, é um sistema bem seguro, né? É que a aviação é que nem a altura, né? Gera um certo desconforto. Eu não tenho pé no chão, então Exato. sempre é uma, né? Que sempre se fala em um acidente, né? Da aviação, Mas é aquele assusta porque causa ou não. muita Enquanto a gente pessoa. vê todos os dias acidentes de automóveis, acidentes nas estradas aí, milhares de pessoas, né? Sendo machucadas, né? Na Exato. aviação, quando cai um helicóptero, quando cai um avião, é notícia no Jornal Nacional, né? É verdade. Então, realmente, mas é um meio, é bem seguro, tem vários níveis de controle, né? Que só não garante aquela aviação paralela, né? Que não Sim. está dentro dos meios de certificação. E é complicado, conseguir a certificação de um produto aeronáutico é bem complicado mesmo essa definição de fazer. Por isso que o país chegou a iniciar a fazer muitos componentes nos anos 60 e 70, né, principalmente do projeto Bandeirante, Uhum. mas aí essa indústria caiu, porque os requisitos são grandes, o lobby também é grande, são são grandes investidores nessas indústrias, né? Então, qualquer produto aeronáutico é caríssimo, tanto para a área espacial também, né? Sim. Então, é mais difícil de se ter uma indústria brasileira com um nível que possa atuar para concorrer com a indústria estrangeira. É verdade. Então, por isso até mesmo esse projeto nosso aqui, uma parte inclusive porque é de segurança, é uma área, né, restrita, né, porque esses critérios a OTAN não tem muito interesse que o Brasil tenha, Sim. porque o Brasil quer fazer um sistema independente de identificação, né, de aeronave, e são sistemas que eu tenho que não tem mais a questão do visualizar se é amigo ou inimigo. Os combates estão a 20 quilômetros de distância. Então, Então, essa visualização tem que ser de uma forma eletrônica. Então, a gente viu lá realmente, assim, a gente não participa de todas as áreas de desenvolvimento, mas é difícil. É difícil de se ter um nível de competência tecnológica nesses países desenvolvidos. Então, aí a gente faz a outra parte, né, de avaliar, né? Então, mas a gente está na luta. pessoal, muito obrigado, mas esqueci, Eu queria Marco, agradecer. importante no começo do palestra, eu sempre aviso, acabei esquecendo. A gente está gravando. Se você tiver alguma restrição, a gente não publica.
tá? Ah, não, não, não tem problema, porque eu tomei cuidado, o que Ah, a então gente tá está bom. Tá, conversando aqui eu procurei colocar em relação à área em geral, perfeito, não, né? perfeito. Então, não tem nada Tá. restrito, então está tudo. Não, não, tranquilo. É que eu devo ter feito essa pergunta no Aham. começo e esqueci. Mas tudo bem. Não, Mário, não, muito está tudo. obrigado outra vez aí. Eu que agradeço, obrigado pela paciência. Não, foi eu pegar Então, aquele ainda mais. campeonato atrás aí, mas tudo bem. Até mais, pessoal. Então, Muito Jorge, até mais. Muito obrigado. bom fim de semana a todos. Até mais.